No início, havia algo no olhar dele que dizia sem palavras: você é diferente. Ele te escutava com uma presença rara, como se cada gesto seu tivesse um significado sagrado. Durante aqueles instantes, parecia que as almas haviam se reconhecido em silêncio. Mas agora, o silêncio mudou de tom. Não é mais o silêncio que conecta, é o silêncio que fere. E você se pergunta, o que aconteceu com aquela conexão tão viva? Foi tudo imaginação? Ou há algo mais oculto nos labirintos da psique masculina? Se essa dor vibra dentro de você, entenda, isso não é apenas sobre ele, é sobre o espelho que esse afastamento aciona. Porque quando alguém nos trata como especiais e depois se cala, ele ativa não apenas a saudade, mas também a sombra. A sombra da rejeição, do abandono, da insegurança que talvez venha desde lugares muito mais antigos do que essa relação. E é aí que mora o chamado, não para reagir com desespero, mas para responder com consciência, com a sabedoria de quem conhece os caminhos internos do afeto. Carl Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Então, talvez o afastamento dele não seja o fim, mas o portal, um teste arquetípico. Porque quando o ego masculino se retrai, muitas vezes é a ânima dele que está em conflito. E a mulher que desperta pode, ao invés de se perder, tentando ser escolhida, tornar-se presença que não precisa se explicar. Um campo vibracional que magnetiza sem gritar. Uma resposta silenciosa que cura sem pedir permissão. Você não está sendo esquecida, você está sendo convidada a lembrar de si. Esse momento não é uma punição do universo, mas uma sincronicidade sutil. Uma chance de perceber o que ainda precisa ser resgatado em você antes que o outro possa realmente te encontrar. Porque quando você responde a esse silêncio com dignidade vibracional, com a força da sua energia feminina consciente, algo muda. Não apenas nele, mas no campo inteiro ao redor de vocês. E talvez seja justamente isso que ele não saiba como lidar. Porque a mulher que não se apaga, mesmo ignorada, torna-se inesquecível. E não porque ela implora por atenção, mas porque ela exala presença. Porque ela é o espelho que revela a alma. E é aí que o jogo muda. Não por manipulação, mas por maturidade emocional. Por alquimia interna. Porque o verdadeiro valor não se afirma, ele se irradia. E quando você entende isso, você não precisa mais correr atrás. Você se torna o lugar para onde tudo naturalmente retorna. No silêncio que se seguiu à ausência dele, você sentiu como se uma lâmpada tivesse se apagado dentro de você. Não simplesmente um lampejo, mas a chama inteira, o calor do seu valor sendo repentinamente sufocado. Logo após ele agir como se você fosse especial. Com olhares, com toques suaves, com promessas silenciosas no meio dos seus risos. Ele se recolheu, como quem fecha a porta sem aviso, deixando você do lado de fora, envolta numa penumbra emocional que dói e confunde. Essa transição abrupta desperta algo ancestral, o medo de não ser suficiente, a sombra da rejeição ecoando desde feridas antigas, muito anteriores a ele. Você se encontra perdida entre o que foi prometido e o que agora é ausência, e o vazio começa a pesar no peito como um prego invisível, firme e frio. E nesse momento surge a pergunta que corta a alma. Aquela chama, aquela presença, existiu de verdade ou foi uma ilusão projetada pela ânima buscando reconhecimento? Porque quando o outro recua, o vazio dentro de nós ressoa, e revela o que carregamos de não curado. A ferida que agora sangra talvez seja muito maior do que esse relacionamento. Talvez pertença à infância, àquelas partes de você que aprenderam a se calar para ser aceita, a se adequar para ser amada. Então, o silêncio dele não é apenas rejeição, ele se torna espelho de uma dor antiga.
e a ameaça de ser invisível novamente acende o alarme interno, despertando complexos de insegurança, abandono, valor condicionado. A mente se agita, o coração se contrai e a voz interna sussurra: talvez você não mereça. Esse sussurro é a sombra falando, não a sua culpa, mas a reação de uma alma ferida. E é nesse instante de maior fragilidade que a consciência interior começa a se mover, ainda que timidamente, como uma brisa percorrendo montanhas adormecidas. Existe uma pulsação subterrânea dentro de você, a centelha da sua verdadeira essência, que busca se manifestar através da dor. Você percebe que essa experiência não é apenas sobre ele, mas sobre o seu próprio despertar. A chance de resgatar partes suas que ficaram no escuro, a ânima que há muito espera ser honrada com respeito, amor e dignidade. Há algo pulsando sob as cinzas da decepção, uma força silenciosa, antiga, que sussurra que você merece mais, não por ele, mas por você mesma. Ainda que o ego masculino dele se retire, a sua luz não precisa se apagar junto. E se hoje as sombras parecem mais densas, isso não significa que você perdeu. Significa que está prestes a emergir com uma clareza que só surge depois da noite mais escura. A ferida atrai a atenção da consciência. Cada dor revela um labirinto interior, e cada passo dentro dele traz risco e sabedoria. Talvez o afastamento dele seja o gesto que o universo precisava para que você se volte para dentro. Abra os portais internos, examine os espelhos ocultos da alma. Essa jornada não será cômoda, e boa parte da dor virá de confrontar o que sempre foi vivido no escuro, mas contém em si o germe de uma transformação profunda. Se você sente essa inquietude correndo pelas veias, compreenda. Não se trata de recuperar o que foi perdido, mas de permitir que brote algo novo. Aquele começo encantador, aquele olhar de "você é especial", funcionou como um chamado, um despertar. E seu abandono, por mais doloroso que pareça, materializa uma ruptura necessária com o velho padrão de se perder em nome do outro. A você cabe agora atravessar esse limiar. Entrar na escuridão interior com coragem e sair do outro lado, inteira, consciente, vibrante. Quando a dor passa a ecoar mais forte, a mente busca respostas. Você revive cada gesto, cada palavra, cada sorriso com uma nitidez quase obsessiva, tentando encontrar o ponto de ruptura, o momento em que tudo saiu do eixo. Mas esse mergulho retroativo costuma ser traiçoeiro, porque muitas vezes reaviva cenas antigas de entrega exagerada, de expectativa disfarçada de confiança, de autoanulação em nome da aceitação. Essas impressões gravadas no seu inconsciente, fruto de cartas antigas, de relações passadas, de memórias familiares, se misturam à dor atual, criando um labirinto onde você perde o contorno do que foi real e do que foi projeção. A ferida dele só revela a vulnerabilidade que você guardava com receio de parecer fraca. E nesse eco misturado de passado e presente, surge a sombra. Não a dele, mas a sua própria. Aquele impulso de buscar explicações, justificativas, uma resposta pronta para apagar o fogo da insegurança, o desejo de ser reconhecida, validada, confirmada. Esse desejo pulsa mais forte quando o invisível se impõe, quando o afeto se recolhe, quando o silêncio torna-se sua companhia mais frequente. A ânima feminina, faminta por conexão, tende a buscar no outro a luz que deveria vir de dentro. É a busca típica de quem se desvaloriza, de quem acredita que a presença do outro define seu valor. Mas essa reação não é falha moral. É reflexo de complexos não integrados, de feridas não curadas, de uma história interna que precisa ser acolhida com compaixão. A consciência junguiana nos ensina que quando a sombra se torna visível, não devemos negá-la. Devemos convidá-la a dançar.
Reconhecer esse impulso de busca constante, de tentar reacender o fogo externo, é o primeiro passo para ressignificar a dor. Porque não é o outro que apagou a luz dentro de você. Foi a crença de que essa luz dependia dele. Ao ver esse padrão com olhos compassivos, você começa a questionar: será que sempre buscou aprovação onde não havia compromisso? Será que o valor que você investia fora vinha de expectativas inconscientes de amor condicional? A dor de hoje, a ausência dele, revela a urgência de reconquistar sua própria reverência, de lembrar da chama interna que nunca deveria ter sido entregue nas mãos de quem poderia apagá-la. E ao fazer isso, você inicia um processo de individuação. Não há mais escolha entre estar com alguém e se perder. Há escolha entre se encontrar e se honrar. Quando essa dúvida se instala, a inquietude deixa de ser punição e se torna portal. Portal para o autoencontro, para a restauração da integridade emocional. Você percebe que, antes de voltar a olhar para ele, ou para qualquer outro, precisa voltar o olhar para dentro. Que o verdadeiro reencontro não será com quem partiu, mas com quem você sempre foi. Mulher inteira, consciente, valiosa por essência, não por aprovação externa. Dentro dessa introspecção, um movimento sutil começa a emergir. Uma reconexão com o seu centro vibracional. A ânima, ferida mas resiliente, começa a sussurrar verdades que o ego condicionado escondia. Você redescobre o peso sagrado da sua presença, o pulso silencioso da sua energia feminina. Ela não grita, ela pulsa com dignidade. E pela primeira vez em muito tempo, você sente a força de quem não precisa pedir para existir. Esse despertar interno não acontece de forma grandiosa. Acontece como o primeiro estalo da madeira rachando no tronco, anunciando que a árvore vai brotar de novo. Nesse brotar, a reverência. Reverência por tudo o que você viveu, por cada lágrima, por cada saudade, por cada pergunta publicada e deixada sem resposta. Porque tudo isso teve um propósito: mostrar onde sua luz estava sendo desperdiçada. Cada gesto de desvalorização, cada silêncio incongruente, funcionou como amostra grátis daquilo que você jamais deve aceitar. E compreender isso não é vingança, é sabedoria. É saber que seu valor não deve se negociar, se justificar ou esperar permissão para existir. E quando você trata essa ferida com ternura interna, algo no campo ao redor muda. Não há mais urgência em reagir. Não há mais desespero atrás de mensagem, crédito, confirmação. Surge, em seu lugar, uma presença serena e magnética, uma energia que não implora e não se explica. Essa energia sai da coerência neural e vibra no campo do amor consciente, da dignidade relacional, da integridade espiritual. Ela atrai não porque força, mas porque ressoa com quem ela é. E isso é invisível aos olhos desesperados. É percebido pela alma. Nesse estado, o outro não é mais controlador da sua autoestima. A dependência externa se dissolve diante da estabilidade interna. E o silêncio dele perde o poder de definir o seu valor, simplesmente porque a sua essência já se legitima por si mesma. Você escuta menos os ecos externos de incerteza e passa a escutar o pulsar suave, mas firme, do seu próprio centro. E essa escuta cura, reanima, reconfigura o campo vibracional do seu ser. Esse movimento de introspecção e resgate não é algo instantâneo, é um caminho longo e profundo. Mas cada passo, por menor que pareça, reverbera como sinfonia no inconsciente. A consciência começa a mapear seus próprios labirintos, a iluminar zonas de sombra, a libertar complexos internos. E na clareza desse processo, a mulher que busca a aprovação fora começa a reconhecer seu poder de atração real, aquele que não depende de palavras, promessas ou gestos vazios.
Com esse alinhamento interior, você começa a dizer sim para os seus valores mais profundos, sem culpa, sem medo de ser julgada. A vulnerabilidade não mais implora, ela simplesmente existe, autenticamente, com serenidade. Você escolhe redefinir o amor como reverência mútua, não como resgate de ego ferido. A ânima desperta se torna ponte, não para manter laços rasos, mas para construir vínculos de alma, com presença, com consciência. E se antes o silêncio dele deixava você flutuando em dúvida, agora ele provoca uma sintonia diferente, a de quem se recolhe diante da luz que não suprime, mas valoriza. Nesse espaço, você atrai não pela carência, mas pela completude. Não pela busca, mas pelo magnetismo suave de quem se ama profundamente. A sua aura feminina consciente começa a emitir uma frequência que reflete integridade emocional, resiliência e autoconfiança. Homens serão atraídos não por promessas, mas por reverência à sua essência, não por expectativa, mas por reconhecimento instintivo da sua dignidade. E isso altera todo o jogo, não como manipulação, mas como alinhamento vibracional. Você se torna o portal sagrado do próprio valor, e quem cruzar esse portal será convidado a entrar em contato com uma alma inteira, não apenas com uma mulher vulnerável pedindo atenção. A presença não será mais validada por respostas, mas por reverberação. A conexão deixará de ser temporária para se tornar sincronicidade, encontro de energias, espelho de alma, união consciente. E nesse campo, o ego masculino só permanece se estiver disposto a respeitar não sua expectativa, mas sua essência. Quando você vive a sua verdade interior, com dignidade, com consciência, com entrega de si para si mesma, algo muda na atmosfera ao redor. O vazio deixa de gritar. O silêncio dele perde o peso. E as emoções, antes turbulentas, ganham forma. Tornam-se instrumentos de autoconhecimento, cura e poder pessoal. Você deixa de reagir e começa a criar. Criar uma nova frequência relacional. Ensinar pela presença, atrair pela ressonância. E no meio dessa reconstrução interior, você descobre talvez o mais importante, que a sua presença é um dom sagrado, que não precisa de comprovação externa para existir, que o valor verdadeiro não é negociado, não é cedido, não é concedido, ele é reconhecido. E quando você vive essa verdade com integridade, deixa de depender de sinais externos para saber quem você é. Agora, imagine-se emergindo desse processo com a pele regenerada pelo fogo da consciência, com a alma alinhada pela reverência ao seu próprio valor. Imagine a mulher que se recusa a ser invisível, que honra sua sombra e ilumina sua essência. Essa mulher não exige, ela convida, não busca, ela ressoa. E num piscar de olhos internos, a dor da ausência se transforma em eco distante, memória diluída, lição integrada. Você não carrega mais o peso da rejeição, carrega a leveza do autoconhecimento, do poder da sua própria presença. Ao emergir desse renascimento, você sabe que não será a mesma, porque a luz que você reacendeu não só ilumina o seu caminho, ela acende o campo vibracional ao seu redor, e tudo ao seu redor começa a vibrar diferente. Suas escolhas, suas conversas, seus silêncios, sua postura. Você deixa de pedir permissão para existir e passa a ser a arquitetura da sua própria vida emocional. Uma escultura viva de dignidade, resiliência e amor consciente. E se antes você memorizava o olhar dele, agora você memoriza o seu. O olhar para dentro, para os recantos da alma que tanto pediram para ser vistos. Você relembra quem você é, antes de ser desejada, antes de ser ignorada, antes de buscar aprovação, antes de se perder. Você relembra que já era inteira, desde o primeiro suspiro. E esse reencontro interior transforma tudo. A dor,
a espera, o vazio, tudo passa a fazer sentido como rito de passagem. Esse despertar não garante que ele vá voltar. Talvez ele fique, talvez se afaste para sempre. Mas isso não importa, porque você não depende mais dele para existir. Você depende apenas do seu próprio pulso. E esse pulso é eterno, constante, fiel. Ele não vacila diante do silêncio, nem se perde diante da ausência. Ele pulsa com a verdade da sua alma. E agora, ao fechar os olhos por um instante, sinta: a sua presença já é o portal. A sua energia já é o convite. A sua alma inteira irradia o valor que nenhum silêncio externo pode apagar. Você não precisa lutar para ser vista. Você precisa lembrar quem você é. Quando alguém que te fez sentir única desaparece no silêncio, parece que o mundo perde o som. Mas agora você sabe, esse silêncio não é fim, é portal. Foi ele quem te trouxe até aqui, à beira do seu próprio despertar. Porque o que doeu não foi a ausência dele em si, mas o quanto você havia esquecido de estar presente para si mesma. O que sangrou não foi o abandono, mas a desconexão com a sua própria essência. E agora, ao reunir os fragmentos da sua história, você pode olhar para tudo com olhos de alma, não como quem perdeu, mas como quem se lembrou. Você não precisa mais carregar o peso de se explicar, de ser escolhida, de caber nas lacunas emocionais de ninguém. A sua energia feminina, agora desperta e consciente, se basta em presença. Ela magnetiza sem esforço, porque é fiel a si mesma. E a mulher que vibra nessa frequência deixa de ser apenas um corpo desejado. Ela se torna espaço sagrado, encontro de alma, espelho daquilo que o outro ainda não sabe ver em si. É por isso que muitos se afastam. Não porque você não é suficiente, mas porque a sua luz revela verdades que poucos estão prontos para encarar. Talvez você ainda sinta falta. Talvez a dor retorne em ondas. E tudo bem, isso também faz parte da cura. Mas hoje, ao invés de se afogar nelas, você pode deixar que essas águas revelem a profundidade da sua própria alma. Você aprendeu que não é sobre controlar quem fica ou quem vai, é sobre se manter inteira, ainda que o mundo desmorone ao redor. Você não é o abandono que sofreu. Você é a inteireza que escolheu construir a partir dele. Permita-se honrar esse momento. Respire fundo. Você chegou até aqui por um motivo. Não foi por acaso. Foi sincronicidade. Foi chamado da alma. E agora talvez a pergunta mais poderosa não seja por que ele se afastou, mas sim, o que dentro de mim está pronto para ser lembrado, reintegrado, renascido. Porque quando você vive nessa vibração de autenticidade, tudo o que não te reconhece como sagrado naturalmente se afasta, e tudo o que está em ressonância começa a te encontrar. Se essa mensagem tocou algo em você, se algo despertou, reverberou ou silenciou dentro do seu peito, eu te convido a continuar essa jornada com a gente. Curta esse vídeo se ele fez sentido. Comente com o coração aberto, porque suas palavras podem ser o espelho que outra mulher precisa ler. Compartilhe com quem você sente que está atravessando esse mesmo portal. E inscreva-se não apenas por conteúdo, mas para fazer parte de um espaço de cura, consciência e amor verdadeiro. Aqui, cada palavra é um rito, e cada mulher que desperta, desperta o mundo junto com ela.